Feche os olhos por um instante, não para fugir, mas para escutar. Quantas vezes você permitiu que uma única palavra, um comentário levado pelo vento, diminuísse sua própria luz? Quantas noites você passou remexendo nas cinzas do que disseram de você, buscando no silêncio a prova do seu valor? Eu lhe falo como se estivesse ao pé do seu leito. Não é o que disseram de você que o destrói verdadeiramente. O que o fragiliza é a ausência de um alicerce interno, um amor por si que seja sólido como rochedo e não dependente do mar mutável das opiniões alheias. Vou ser direto. A maioria de nós vive como um dependente em busca de sua próxima dose de aprovação. Likes, elogios, reconhecimento. Tornamo-nos caçadores desses sinais, acreditando que neles repousa nossa dignidade. Mas essa procura externa é exatamente a ferida. Enquanto você aceitar que o valor venha do reflexo nos olhos do outro, viverá na fragilidade, à mercê de ventos e marés. Permita-me usar palavras que não soem suaves. Se identificou com uma máscara. A persona que construiu para pertencer, para agradar, para não ser rejeitado. Essa persona é necessária sim, pois nos permite habitar a cidade dos homens. Mas ela não é você. É uma construção antiga, um traje que você vestiu para ser aceito. E como todo traje, rasga-se com facilidade diante da crítica. Por isso, quando alguém atira uma palavra cortante, a sensação de ruína é tão grande. Aquilo que criticaram não foi algo exterior, foi a casca que você acreditava ser a sua casa. E o que é o amor próprio verdadeiro? Não é uma frase dita ao espelho, não é um slogan repetido até soar convincente. O amor próprio que cura é trabalho de escavação, uma arqueologia da alma. É retirar os entulhos, encarar o que foi enterrado e, sobretudo, integrar aquilo que você rejeitou em si mesmo. Chamo isso, em termos simples, de reconhecer a sua sombra. A sombra não é apenas o que há de negativo em você, é também o potencial oculto, a força bruta e ainda não lapidada. Rejeitar a sombra é rejeitar também a possibilidade de tornar-se inteiro, e há um mecanismo perverso chamado projeção. Você atribui aos outros aquilo que não quer ver em si, medos, fraquezas, desejos. Assim, procura no mundo os sinais de sua própria incompletude. Quando alguém diz algo que o fere, a dor não vem do outro, vem da ferida interna que aquele comentário tocou. Pergunte-se com franqueza, quando um comentário o derruba, o que está realmente sendo tocado? Não é a afirmação do outro que o reduz, é a antiga dúvida que mora em você, a convicção subterrânea de que talvez não seja suficiente. E essa convicção só cairá diante da prova interior de que você é inteiro, independente dos aplausos. O primeiro passo que proponho, e não é confortável, é olhar para a sombra com coragem, nomeá-la, sentir o que você preferiu esconder. Traga à luz aquelas emoções envergonhadas, raiva, inveja, vaidade, medo, e diga, eu sou mais do que isto, e isto também sou eu. Integrar significa não suplantar. Acolher. E quando você integra, o que antes o envergonhava transforma-se em matéria-prima para a sua grandeza. Você talvez pergunte, como começo essa jornada? Comece com simples atos de honestidade. Observe seus julgamentos sobre os outros. Aliás, preste atenção especial ao que mais o incomoda nos outros. É um mapa de sua sombra. Quando sentir vontade de se diminuir diante de um elogio, porque não acredita que o merece, pare e investigue. De onde vem essa crença? Anote, escreva, converse com quem lhe escuta com seriedade. Parte do processo é desarmar as narrativas antigas que você conta para justificar a sua pequena visão de si mesmo. E lembre-se, a individuação, esse processo de tornar-se quem verdadeiramente se é, não é egoísmo, é compromisso com a própria alma.
Ao fortalecer seu centro interior, você deixa de mendigar atenção e passa a oferecer presença. Pessoas bem-centradas não se sentem ameaçadas pela crítica. Elas a recebem, a consideram e sabem separar a opinião alheia da verdade íntima. Você deixa de ser um espelho à disposição do mundo e torna-se fonte de sua própria reflexão. Sei que falar assim pode soar incisivo e é proposital. A transformação exige rigor. Mas não pense que tudo é árduo. Ao integrar sua sombra, você descobre recursos adormecidos, coragem, criatividade e integridade. O que parecia fraqueza se converte em sabedoria prática. A dor se transforma em arte de viver. Agora, eu peço algo concreto a você, que está ouvindo. Comente aqui, embaixo, uma frase curta que seja seu primeiro voto de compromisso. Pode ser: eu decido olhar a minha sombra, ou eu assumo o meu valor interior. Escreva com convicção. Ao declarar, você quebra um círculo invisível de silêncio e começa a criar a si mesmo de outro modo. E se este conteúdo ressoou, inscreva-se no canal Mentalidade Inabalável. Aqui continuaremos essa jornada para dentro, juntos. Deixe seu like para que mais buscadores encontrem essas palavras. Antes de irmos adiante, uma pequena advertência como guia. Não espere completa paz de imediato. Espera-se coragem, e coragem cresce com prática. No próximo bloco, aprofundaremos a maneira prática de confrontar e integrar a sombra. Exercícios simples, perguntas incisivas para sua reflexão diária e como transformar as feridas em combustíveis para a individuação. Fique comigo. Há algo dentro de você que deseja despertar. Feche os olhos novamente. Respire e olhe com coragem para dentro. Cada medo, cada dúvida, cada insegurança, tudo aquilo que você costuma empurrar para os cantos da alma, precisa ser visto, aceito, integrado. Olhar para a própria sombra é um ato de poder. É dizer a si mesmo: você também é parte de mim e eu te aceito. Quando você faz isso, algo extraordinário acontece. Os vazios que antes o faziam correr atrás de amor, atenção e aprovação, começam a se preencher de dentro para fora. Você deixa de procurar nos outros aquilo que sempre foi sua tarefa encontrar em si. Deixa de buscar em relacionamentos frágeis ou destrutivos, o que só poderia nascer do seu próprio centro. A dependência afetiva se dissolve quando você desperta. E como eu costumo dizer, quem olha para fora, sonha. Quem olha para dentro, desperta. Despertar é romper o feitiço da ilusão de que seu valor depende de fatores externos. Quando você desperta, os grilhões da aprovação social se rompem e o olhar do outro deixa de ser o espelho que dita quem você é. Mas agora precisamos falar de algo que dói: os relacionamentos. Por que tantas pessoas, mesmo conscientes, continuam tolerando humilhações, frieza, desprezo ou indiferença? A resposta está nas camadas mais inconscientes da psique. A verdade é dura, mas libertadora. Nós aceitamos o amor que acreditamos merecer. E se, no fundo, você acredita ser indigno de amor, atrairá pessoas que confirmam essa crença. O amor próprio enfraquecido age como um ímã invisível que atrai exatamente aquilo que espelha a sua ferida. Se você carrega dentro de si rejeição, atrairá quem rejeita. Se há abandono não resolvido, atrairá quem abandona. Não é castigo, é lei psicológica. O mundo exterior é o reflexo fiel do seu mundo interior. Mas há algo revolucionário nisso. Quando você constrói amor próprio genuíno, os relacionamentos tóxicos simplesmente deixam de ressoar. Você não precisa fugir deles, nem travar uma batalha para se proteger. Eles perdem o poder de atraí-lo porque não encontram mais em você o terreno fértil da carência. Muda.
O que antes parecia irresistível, agora soa dissonante, transparente, previsível. Você começa a enxergar as manipulações, os jogos emocionais, e algo em você simplesmente não se interessa mais. Esse é o sinal de que o amor próprio começou a se consolidar. Eu chamei esse processo de individuação. O caminho em direção ao si mesmo. O centro psíquico que contém e harmoniza todos os aspectos da sua personalidade. É o ponto onde a consciência e o inconsciente se encontram e passam a dialogar. Quando você alcança esse estado, o amor próprio não é algo que precisa ser construído como um muro, é algo que é revelado, como um sol que sempre esteve ali, apenas encoberto por nuvens de crenças, traumas e papéis falsos. E aqui está um dos segredos mais profundos que descobri em minha jornada. Amar-se verdadeiramente não é se amar apesar dos defeitos, mas compreender que o que você chama de defeito é apenas uma parte não integrada da sua totalidade. A raiva que você reprime contém energia vital. O egoísmo que você condena pode esconder a força da autodefesa. A vulnerabilidade que você esconde é o portal para a autenticidade. Quando cada uma dessas forças é acolhida e integrada, elas deixam de ser inimigas internas e se convertem em poder pessoal. Imagine por um momento como seria a sua vida se você não precisasse da aprovação de ninguém. Se pudesse caminhar em qualquer ambiente, conversar com qualquer pessoa, enfrentar qualquer situação com a calma de quem sabe o próprio valor. Isso não é arrogância. A arrogância, eu dizia, é a máscara da insegurança. O verdadeiro amor próprio é silencioso, tranquilo, sereno. É um estado de paz, não de exibição. Quem se conhece profundamente não precisa se provar. A presença por si só já irradia firmeza. E esse processo interior começa com o que chamei de confissão. A confissão não é religiosa, mas psicológica. É o momento em que você admite para si mesmo as mentiras que contou à própria alma. Todas as vezes silenciou seus valores para ser aceito. Todas as máscaras que vestiu para se encaixar. Todas as traições sutis que cometeu contra si, apenas para não ser rejeitado. Esse é o ponto mais doloroso do caminho, mas também o mais libertador. Porque só podemos transformar aquilo que temos coragem de reconhecer. Após a confissão, vem a iluminação. O momento em que a consciência começa a expandir-se e ver tudo sob nova luz. A iluminação não é um milagre, é consequência. Quando a sombra se transforma em força, o que antes o dominava se torna aliado. Você não é mais arrastado por emoções inconscientes, mas passa a guiá-las com consciência. E nesse ponto da jornada, você começa a perceber algo belíssimo. O mundo não mudou, você mudou. E porque mudou, o mundo reage de maneira diferente. O mesmo olhar que antes o julgava agora já não o atinge. A mesma crítica que antes o feriria, agora o faz refletir, não se abalar. O mesmo silêncio que antes parecia rejeição, agora é paz. Se estas palavras tocam algo em você, comente aqui embaixo. Eu decido despertar. Essa é a semente da transformação. E lembre-se, inscreva-se no canal Mentalidade Inabalável, pois este é apenas o início de uma jornada de autoconhecimento profunda. No próximo bloco, eu lhe mostrarei como a iluminação se transforma em transformação prática, como transmutar o sofrimento em sabedoria e caminhar com leveza no mundo sem perder o centro interior. Fique comigo. O despertar começou. Você começa a enxergar com clareza os padrões que repetem sua dor. O mundo inteiro muda de cor. Você percebe que nada é por acaso, que os mesmos relacionamentos tóxicos, as mesmas frustrações, os mesmos medos que te paralisam, não são coincidências, mas manifestações de algo mais profundo.
complexos psicológicos não resolvidos. Forças autônomas que vivem dentro de você e dirigem sua vida sem que perceba. Esses complexos de rejeição, abandono, inferioridade, culpa, são como fios invisíveis que guiam suas escolhas. Você pensa que está decidindo livremente, mas, na verdade, é o inconsciente quem decide. E cada vez que repete um padrão destrutivo, ele está te oferecendo uma chance. Uma oportunidade de cura. Mas a cura exige coragem. É preciso olhar para o padrão e perguntar: por que eu repito isso? O que dentro de mim precisa dessa dor? Essa pergunta, simples e brutal, abre portas que o intelecto nunca abriria. O terceiro passo no caminho do amor próprio é o que chamo de educação interior. Reaprender a se relacionar consigo mesmo. Isso não é filosofia, é prática. É dizer não quando o seu corpo grita não, mesmo que o mundo inteiro espere um sim. É colocar limites onde antes havia submissão. É escolher autenticidade no lugar da aprovação. E cada vez que você escolhe a sua verdade, algo dentro de você se fortalece. O amor próprio é como um músculo psicológico. Ele não nasce forte. É treinado na dor, na repetição, na disciplina emocional. Cada escolha fiel à sua essência é um exercício que o torna mais inteiro. Com o tempo, a autenticidade deixa de ser esforço e se torna estado natural. Você já não precisa lembrar que é digno. Você sabe. Sabe em cada célula, em cada gesto, em cada respiração. Nesse ponto, o amor próprio não é algo que você pratica. É algo que você é. As opiniões dos outros perdem o peso. Não por arrogância, mas porque a plenitude substituiu a carência. O copo interno está cheio, e quando está cheio, implora por gotas de atenção. Mas é aqui que muitos se perdem. Confundem amor próprio com narcisismo. E Jung foi claro: o narcisista não se ama. Ele se admira porque se odeia. A admiração constante que busca é a tentativa desesperada de silenciar o vazio interno. O verdadeiro amor próprio é o oposto disso. É a aceitação serena da totalidade do ser. Luz e sombra, virtude e erro, tudo acolhido sem a necessidade de parecer perfeito. E há algo que quase ninguém te diz. O amor próprio dói ver tudo o que você tolerou. Dói perceber o quanto traiu seus próprios valores para ser aceito. Dói soltar relacionamentos que você acreditava precisar para sobreviver. Mas essa dor é o parto do seu verdadeiro eu. A transformação psicológica é dolorosa porque implica a morte do ego falso. Aquele que você construiu para ser amado. E como toda morte simbólica, ela vem acompanhada de luto. Mas é um luto necessário. Porque das cinzas desse falso eu, nasce a alma autêntica. Então surge uma pergunta inevitável. Por que é tão difícil manter o amor próprio dentro dos relacionamentos? A resposta é simples e profunda. Porque quando nos relacionamos, ativamos padrões de sobrevivência infantil. Na infância, dependíamos da aprovação dos pais para sobreviver. A atenção deles era literalmente uma questão de vida ou morte. Essa necessidade fica gravada no inconsciente e, quando adultos, repetimos o mesmo padrão. Buscamos pais em parceiros, chefes, amigos. Tememos ser rejeitados porque, no fundo, ainda acreditamos que rejeição significa morte. Mas aqui está a verdade libertadora. Você já não é essa criança. Hoje você pode se nutrir emocionalmente. Seu amor próprio pode se sustentar sem muletas externas. Você pode existir sem precisar ser aprovado. Jung chamava esse estágio de a segunda metade da vida. O momento em que deixamos de buscar fora e começamos a buscar dentro. Infelizmente, muitos nunca chegam lá. Morrem psicologicamente, ainda presos à infância, sempre à procura de um olhar que diga: você é bom o bastante.
Mas há uma beleza imensa quando alguém chega a esse ponto. O amor próprio verdadeiro é contagioso. Não porque se impõe, mas porque se sente. As pessoas percebem a diferença em sua presença. Percebem a calma, a dignidade, a ausência de pressa em ser amado. Você passa a inspirar respeito, não porque exige, mas porque se respeita. E, curiosamente, quando você se ama de forma genuína, seus relacionamentos se aprofundam. Porque você já não precisa que o outro complete o que falta em você. Você se torna inteiro e, por isso, é capaz de amar o outro como ele é, não como um espelho de suas carências. Esse é o ponto em que o amor próprio se torna espiritual. Não mais psicológico apenas. Você se torna canal de algo maior, uma consciência que observa, acolhe e cria. Agora, quero que você declare em voz alta ou nos comentários, se sentir no coração: eu escolho ser inteiro. Essa simples afirmação planta uma semente de poder no inconsciente. E se essas palavras tocaram algo em você, lembre-se de se inscrever no canal Mentalidade Inabalável. Aqui, seguimos juntos nesse mergulho profundo rumo ao autoconhecimento e à liberdade interior. No próximo bloco, falaremos sobre como o verdadeiro amor próprio se transforma em propósito. E como, ao viver a partir do seu centro, você deixa de buscar sentido e passa a encarná-lo. Continue comigo. O processo de despertar está apenas começando. Duas pessoas verdadeiramente inteiras se encontram. Algo sutil, mas poderoso, acontece. Elas não se relacionam mais para completar-se, mas para compartilhar-se. Não buscam metades da laranja, são laranjas completas. E quando duas inteirezas se unem, o amor deixa de ser um jogo de necessidade e torna-se uma dança de liberdade. Em vez de dependência, nasce a interdependência. Em vez de carência, surge a escolha consciente. Permita-me lhe dizer algo profundo. A forma como você mesmo é o molde invisível de todas as relações que você atrai. Se você se trai, atrairá quem o trai. Se você se abandona, atrairá quem o abandona. Se você se respeita, atrairá quem o respeita. O mundo exterior não é inimigo, é espelho. Jung chamou isso de projeção. O mecanismo pelo qual colocamos fora de nós aquilo que ainda não reconhecemos dentro. Nossos relacionamentos são o palco onde o inconsciente se expressa. Cada pessoa que entra em sua vida carrega uma mensagem sobre você mesmo, e cada conflito é uma chance de autoconhecimento disfarçada. Mas há algo essencial que precisa compreender. O amor próprio não é uma rocha imóvel. Ele é dinâmico, vivo, pulsante. Há dias em que você o sentirá vibrante e outros em que ele parecerá distante. Isso não é fraqueza, é parte do processo. O importante é permanecer comprometido com o seu caminho de individuação, esse retorno contínuo ao centro do seu ser. E o maior inimigo desse caminho? A comparação. Jung advertia: cada vez que você se compara, abandona seu próprio caminho. A comparação é o roubo silencioso da autenticidade. Você não pode medir seu valor pela régua de outro, porque cada psique tem sua própria geografia, seu próprio ritmo e suas próprias feridas a integrar. O processo de individuação é como uma impressão digital, único, irrepetível, profundamente pessoal. Por isso, não se apresse. Não há atraso no caminho da alma. O amor próprio não é um destino a alcançar, mas uma espiral. Ascendente. Você nunca termina, apenas aprofunda, e cada nova camada traz uma nova oportunidade de integração. Quando acredita já ter se conhecido o bastante, o inconsciente revela uma sombra que ainda não foi acolhida. E isso não é recaída, é crescimento. A solidão, nesse processo, é um laboratório sagrado. Eu mesmo
dizia Jung, passava longas horas só, não por desprezo ao mundo, mas por necessidade de alma. Na solidão, as máscaras caem e o verdadeiro diálogo interior começa. É nesse silêncio que as respostas surgem, que o inconsciente fala, que o amor próprio amadurece. Muitos fogem da solidão porque temem o que encontrarão dentro de si. Mas quem aprende a saborear a própria companhia alcança um poder raro, o poder da completude. Quando a solidão se torna nutritiva, quando o silêncio já não oprime, mas acolhe, você descobre um tipo de amor que ninguém pode tirar. Não precisa mais de ruído constante, nem de validação contínua. Você pode estar consigo mesmo e sentir-se inteiro. E há algo ainda mais belo: o inconsciente fala por meio de símbolos. Os sonhos, as coincidências significativas, as sincronicidades, as imagens que o fascinam, tudo isso são mensagens do seu eu mais profundo. Ignorar esses sinais é como deixar cartas da alma sem abrir. Aprender a escutá-los é uma forma silenciosa de amor próprio, pois significa dar atenção à voz mais autêntica que habita em você. O verdadeiro amor próprio inclui também aceitar o lado obscuro. Não há totalidade, sombra. Não se pode amar apenas as partes boas e rejeitar as más. A luz não nega a noite, ela a transcende. Sua raiva tem um recado, sua tristeza, um propósito, seu medo, uma função. Integrá-los é ouvi-los, e ouvi-los é amá-los. Amar sua sombra é o início da verdadeira liberdade. Mas há outro pilar que sustenta o amor próprio, e sem o qual tudo desaba: os limites. Jung compreendia que sem limites claros, o amor próprio se dilui. Limites não são muros, são membranas vivas, pele que protege e, ao mesmo tempo, permite trocas. Eles definem onde você termina e o outro começa. Sem essa fronteira saudável, você se perde tentando agradar, tentando consertar, tentando salvar. Os limites são uma forma silenciosa de dizer: eu me respeito o bastante para não me perder em você. E quando você estabelece limites saudáveis, algo mágico acontece. Os relacionamentos se tornam mais puros, mais reais. Porque só há liberdade onde há fronteira. E só há amor onde há respeito. Nisso, toda vez que você diz sim, querendo dizer não, trai a si mesmo. E cada autotraição é uma ferida no amor próprio. Mas cada vez que você se escolhe, ainda que doa, fortalece seu centro interior. Agora, quero que escreva nos comentários, como um ato simbólico de compromisso com você mesmo: eu decido respeitar meus limites. Essas palavras são um voto de amor próprio. E se este conteúdo te inspira, inscreva-se no canal. Mentalidade inabalável. Aqui, seguimos juntos nessa jornada de autoconhecimento profundo. No próximo bloco, falaremos sobre o poder dos limites na prática, como dizer não sem culpa, como sustentar sua integridade emocional e como a verdadeira liberdade nasce da disciplina interior. Continue comigo. A espiral da consciência ainda tem muito a revelar. Os limites são as fronteiras invisíveis que sustentam sua integridade emocional. Eles funcionam como uma pele psíquica, permitem a entrada do que nutre e bloqueiam o que intoxica. Cada vez que você permite que alguém ultrapasse esses limites, uma parte de você se fragmenta. Mas cada vez que você os defende, mesmo que doa, o seu amor próprio se fortalece como uma raiz que se aprofunda no solo da alma. Por que é tão difícil estabelecer limites? Porque cada não desperta o medo ancestral do abandono. Jung traçou esse medo até as experiências mais primitivas da infância, aquelas em que fomos pequenos demais para suportar o desamparo. Carregamos, sem perceber, a lembrança de que dizer não pode significar perder o amor,
Mas aqui está a ironia. Permitir que os outros nos desrespeitem por medo de perdê-los é o mesmo que nos abandonarmos. O verdadeiro abandono nunca vem de fora. Ele começa dentro, no instante em que escolhemos agradar o outro em detrimento de nós mesmos. O amor próprio junguiano não busca a perfeição, busca a completude. A perfeição é rígida, artificial. A completude é viva, orgânica, contraditória. Não tente ser perfeito, tente ser inteiro. Aceite seus paradoxos, ser forte e ao mesmo tempo vulnerável, confiante, mas às vezes inseguro, independente, mas humano o bastante para precisar do outro. Tudo isso pode coexistir. A psique, dizia Jung, é naturalmente paradoxal. E é justamente nessa contradição que mora a verdade. Muitos confundem amor próprio com egoísmo, mas é preciso compreender a diferença. O egoísmo nasce da carência, da necessidade de preencher um vazio interno à custa dos outros. O amor próprio nasce da plenitude, do sei, reconhecimento de que você é inteiro e, por isso, pode compartilhar o que transborda. Quem realmente se ama não se isola. Ama melhor, porque reconhece no outro a mesma centelha de valor que reconhece em si mesmo. Esse amor não exclui, amplia. No entanto, o caminho para esse amor inabalável passa por um inimigo silencioso, o complexo de inferioridade. Todos o carregamos em maior ou menor grau. É aquela voz interna que sussurra: você não é bom o bastante, outros são melhores. Você Merece não... amor. Esse complexo nasce na infância, quando ainda não tínhamos maturidade emocional para distinguir fatos de interpretações. Mas na vida adulta, ele se perpetua, a menos que você o confronte conscientemente. A transformação começa quando você percebe que esse complexo não é uma verdade, é apenas uma história. E histórias podem ser reescritas. Jung ensinou a diferença entre o ego e o ser-bus. O ego é a narrativa limitada que contamos sobre quem acreditamos ser. O ser é totalidade que existe além das narrativas. É o que permanece quando as máscaras caem. Seu amor próprio não pode depender das histórias do ego, porque elas sempre serão fragmentadas, distorcidas, condicionadas. O amor real nasce do contato direto com o ser, não da imagem que você tenta sustentar. Quer um exercício transformador? Experimente o que Jung chamava de imaginação ativa. Escreva um diálogo com sua sombra. Pergunte-lhe: o que você precisa? Do que tem medo? O que deseja expressar? E depois, escute, sem julgar, sem racionalizar. A sombra não quer ser destruída, quer ser compreendida. Esse diálogo íntimo é uma ponte entre o consciente e o inconsciente. É um ato de reconciliação, e cada reconciliação interior é um tijolo a mais na construção do amor próprio. O amor próprio de que falo é resiliente. Ele não se quebra com a primeira rejeição, nem se desfaz com a primeira crítica. Sabe por quê? Porque ele não depende da opinião dos outros, mas do conhecimento profundo de quem você é. É como uma árvore de raízes firmes. O vento pode vergá-la, mas não arrancá-la. Quando você se ancora em si mesmo, o mundo pode mudar à sua volta, e ainda assim, algo dentro permanece inabalável. Mas Jung também nos advertiu sobre os vampiros psíquicos. Pessoas que drenam sua energia, que fazem você duvidar de seu próprio valor, que se alimentam de sua culpa e da sua necessidade de agradar. Reconhecê-los não é crueldade, é sobrevivência psicológica. Você não deve nada a quem tenta diminuir sua luz. Afastar-se dessas presenças é um ato de amor e preservação. Sua primeira responsabilidade é, e sempre será, consigo mesmo. E aqui está uma verdade revolucionária. O amor próprio inclui amar suas feridas. Não o sofrimento em si, mas a sabedoria escondida nele.
Cada dor carrega um mestre disfarçado. Cada trauma é uma porta que, quando atravessada com consciência, amplia sua alma. Amar suas feridas é dizer: eu aceito a história que vivi, mas não sou mais prisioneiro dela. Esse é o início da verdadeira liberdade interior. Quando você para de lutar contra o que foi, o passado deixa de governar o presente. Quando acolhe sua sombra, a luz se expande sem esforço. Quando se respeita, o mundo aprende a respeitá-lo também. Agora, quero que você escreva nos comentários, como um símbolo de compromisso com sua cura: eu me escolho, mesmo diante do medo. E se essas palavras tocaram algo em você, inscreva-se no canal Mentalidade Inabalável. Aqui, cada reflexão é um passo na jornada da alma, um convite para mergulhar mais fundo no mistério que você é. No próximo bloco, falaremos sobre como transformar suas feridas em poder interior e como a dor pode se tornar a força mais criativa do seu ser. Permaneça comigo. A viagem ainda está apenas começando, quando você começa a integrar suas feridas. Algo extraordinário acontece. Elas deixam de ser cicatrizes de dor e se transformam em fontes de poder. A dor deixa de ser um fardo e se converte em sabedoria. A ferida deixa de ser um limite e passa a ser um portal. Jung compreendeu isso profundamente. Ele dizia que a individuação, o processo de se tornar quem realmente se é, não pode existir sem o amor próprio. E da mesma forma, o amor próprio autêntico não pode nascer sem o processo de individuação. Um alimenta o outro, como dois rios que se encontram e se fundem em um mesmo curso. Quanto mais você se conhece, mais se ama. E quanto mais se ama, mais coragem tem para se conhecer. Esse é o círculo virtuoso da transformação interior. Quando você mergulha em sua própria alma, descobre que há um centro dentro de si, silencioso, indestrutível, cheio de propósito, que não depende de nada fora de você. É aí que nasce o amor próprio inabalável. As pessoas que alcançam esse estado irradiam uma espécie de magnetismo silencioso. Não precisam provar nada, não competem, não imploram por atenção. Sua presença é suficiente e, paradoxalmente, é justamente por não precisarem de amor que o amor as encontra. Há algo irresistível em quem está aquele inteiro por dentro, porque o mundo reconhece, ainda que inconscientemente, a vibração da integridade. O amor próprio junguiano também é fluido, porque abraça a impermanência. Você muda e tudo bem. O verdadeiro amor não tenta congelar a própria identidade, não se apega a uma imagem fixa de quem você é. Amar-se, na visão de Jung, é permitir-se morrer e renascer, psicologicamente inúmeras vezes. Cada vez mais autêntico, mais consciente, mais livre. Agora, precisamos falar de algo essencial: o perdão, especialmente o auto-perdão. Carregar culpa é como beber veneno, esperando que outra pessoa morra. Mas o perdão junguiano não é aquele perdão superficial que repete "está tudo bem", enquanto o coração ainda sangra. O perdão verdadeiro nasce do entendimento. Entender por que você fez o que fez. Entender que sombra estava atuando naquele momento. Qual complexo emocional dominava suas escolhas. Quando você compreende de verdade o porquê de suas ações, nasce o perdão real, não como fuga, mas como libertação. E é aqui que chegamos ao ponto mais profundo dessa jornada. O amor próprio, na visão de Jung, não é um luxo emocional. É uma necessidade psicológica vital. Sem ele, você vive fragmentado, perdido, dependente da aprovação alheia, mendigando migalhas de validação. Com ele, você vive inteiro, integrado, livre. É a diferença entre existir, reagindo ao mundo, viver a partir do seu centro. Então a pergunta não é:
Será que eu consigo construir um amor próprio inabalável? A pergunta verdadeira é: você está disposto a fazer o trabalho interno que isso exige? Está disposto a olhar para sua sombra com honestidade, a encarar os aspectos que rejeitou em si, a estabelecer limites, mesmo que isso signifique perder pessoas que se beneficiavam do seu silêncio? Está disposto a morrer psicologicamente para renascer mais inteiro? Essa é a escolha que separa quem desperta de quem continua sonhando. Você pode continuar vivendo com um amor próprio frágil, vulnerável a qualquer vento, ou pode começar, hoje mesmo, a caminhar em direção ao seu centro, aquele núcleo indestrutível de seu ser que nenhuma crítica pode tocar e nenhuma rejeição pode destruir. E se essas palavras tocaram algo dentro de você, se houve um eco na sua alma, então você já iniciou esse processo. E agora tem uma responsabilidade, não apenas consigo, mas com o mundo. Porque quando uma pessoa se cura, todo o coletivo se transforma um pouco mais. Por isso, compartilhe este vídeo. Não por mim, mas por alguém que neste exato momento está se sentindo quebrado, duvidando de seu valor, buscando amor onde só há dor. Sua partilha pode ser o fio que puxa essa pessoa de volta para si mesma. E eu quero que você escreva nos comentários como uma afirmação de poder: eu escolho me perdoar e renascer. Conte também que parte da sua sombra você sente que precisa integrar, que limite precisa aprender a manter, que máscara está pronto para soltar. Sua vulnerabilidade pode ser a luz que ilumina o caminho de alguém. Lembre-se, todos estamos nessa jornada juntos. E o canal Mentalidade Inabalável existe para te lembrar disso a cada novo passo. Então, se ainda não fez isso, inscreva-se agora. Ative as notificações e deixe seu like, porque o despertar é mais poderoso quando caminhamos lado a lado. E o próximo vídeo pode ser exatamente a mensagem que a sua alma está pedindo para ouvir. Continue. O verdadeiro encontro com o seu ser começa quando você decide não fugir mais de si mesmo. Você pode estar se perguntando por que insisto para que permaneça comigo aqui, neste canal, ouvindo cada reflexão, cada palavra. Não é porque eu precise de sua atenção, é porque você precisa de lembretes constantes do seu próprio poder, do seu valor, da sua capacidade infinita de transformação, porque o mundo lá fora vai tentar te fazer esquecer quem você é todos os dias. Vai te empurrar para dentro de comparações, vai te distrair com o ruído da aprovação alheia, vai te fazer acreditar que precisa se tornar melhor para ser digno de amor. Mas o que eu quero, o que Jung queria que você compreendesse, é o oposto. Você já é inteiro. Você já é suficiente. Você já é luz e sombra em perfeita dança dentro de si. Cada vídeo do Mentalidade Inabalável não é um conteúdo comum, é um convite. Um convite para descer mais fundo em sua própria psique, para explorar as cavernas esquecidas do seu ser, para olhar de frente o que você ainda evita e descobrir que ali também há amor. Porque autoconhecimento não é sobre acumular frases bonitas, é sobre confrontar-se. É sobre se libertar das mentiras que contaram sobre quem você é. É sobre abandonar a crença de que precisa merecer o amor, que, na verdade, sempre foi seu por direito natural. Quando Jung falava de individuação, ele não estava descrevendo um processo reservado a poucos. Ele falava de você, do seu potencial para acordar do transe coletivo da busca por validação, do seu poder para parar de correr atrás de aprovação e começar a caminhar em direção ao próprio centro. Esse é o caminho de todo ser humano que decide se tornar consciente. Mas lembre-se disso profundamente, o amor próprio inquebrável
Não é um destino distante, não é um prêmio reservado para os iluminados, nem o fim de uma longa jornada. Ele começa aqui. Agora, neste instante, com uma decisão, a decisão de parar de buscar nos outros o que só pode encontrar em si mesmo, a decisão de voltar para casa, para dentro de você. Você pode continuar tentando ser amado, tentando caber, tentando agradar, ou pode escolher o caminho da verdade interior, o caminho de ser quem é completamente. Esse é o verdadeiro amor próprio, aquele que não depende de ninguém, porque nasce do seu encontro com o divino que habita em você. E se essas palavras tocaram algo em você, se você sente esse chamado silencioso para continuar essa jornada de autodescoberta, então permaneça conosco. Este espaço existe para isso, para te lembrar de quem você é quando o mundo tenta te fazer esquecer. Comente aqui abaixo com toda a sua presença e intenção. Eu escolho voltar para mim. Escreva isso como um compromisso, uma semente que planta hoje em seu próprio coração. E se ainda não é parte desta comunidade de despertar, inscreva-se agora no canal Mentalidade Inabalável. Ative as notificações para continuar recebendo essas mensagens que falam com a alma. Cada novo vídeo será um espelho para o seu crescimento, um lembrete de que você não está só. Porque no fim, o que Jung mais desejava era que cada ser humano lembrasse que o amor que busca já está dentro de si. Chegamos ao ponto mais profundo dessa jornada, o instante em que tudo o que foi dito até agora se condensa em uma verdade simples, mas transformadora. É decidir. Decidir Não está que seu à valor, venda, que sua essência não é negociável, que o seu ser completo, com todas as suas luzes e sombras, merece amor incondicional, começando pelo seu próprio amor. Jung nos deixou o mapa da alma humana, mas o território, esse só você pode explorar. Ele apontou o caminho, mas é você quem deve caminhar. Ninguém pode percorrer esse trajeto por você, porque o verdadeiro encontro com o amor próprio não acontece em livros, frases inspiradoras ou meditações breves. Ele acontece quando você finalmente se olha no espelho e reconhece quem está ali. Por trás de todas as máscaras, de todos os papéis que desempenhou, de todas as histórias que acreditou sobre si mesmo, há um ser silencioso, imutável, pleno, que sempre foi digno de amor. Seu trabalho não é tornar-se digno. Seu trabalho é apenas lembrar-se de que sempre foi. Esse é o ponto de virada da individuação. Deixar de buscar fora o que o seu interior sempre tentou te mostrar. E quando você desperta para isso, tudo muda. Os relacionamentos mudam, porque você já não se contenta com migalhas. Seu trabalho muda, porque você começa a servir ao propósito da alma e não ao medo do ego. Sua vida muda, porque você para de correr e começa a caminhar, consciente, centrado, inteiro. E é nesse instante que a verdadeira revolução começa. Não a revolução do mundo lá fora, mas a revolução dentro de você. A revolução silenciosa de quem decide amar-se de verdade, de quem escolhe não se abandonar mais, de quem entende que o amor próprio não é egoísmo, é a base da liberdade interior. Então eu te pergunto, com toda a sinceridade da alma, você está pronto para começar a sua? Porque se chegou até aqui, algo em você já começou a despertar. Você já deu o primeiro passo, o mais importante de todos, o passo em direção a si mesmo. E é apenas o começo. O caminho à frente é vasto, belo, desafiador e absolutamente transformador. Por isso, não pare agora. Continue essa jornada conosco no canal Mentalidade Inabalável.
Aqui cada vídeo é um espelho para a sua alma, um lembrete de que a força que procura já habita dentro de você. Antes de encerrar, quero que deixe nos comentários com intenção e verdade. Eu escolho amar a mim mesmo incondicionalmente. Escreva para que o universo ouça e sua mente registre essa decisão como um novo começo. E se essa mensagem ressoou em você, deixe o seu like, né? Inscreva-se e ative as notificações, porque esse espaço é o seu refúgio de consciência, o seu lembrete de poder, o seu espelho de crescimento. Nos vemos no próximo vídeo e até lá, lembre-se sempre, o amor mais importante que você cultivará em toda a sua vida é o amor por si mesmo. Tudo o mais, sucesso, paz, relacionamentos, propósito, será apenas consequência disso. A revolução começa dentro e hoje você acaba de iniciá-la.